Pessoal do Em Questão Cast, tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano Souza. Hoje eu venho aqui falar para vocês que a gente vai reprisar, fazendo uma homenagem para o Roberto Massoni da Aqua, tá? Um programa que foi ao ar o ano passado, que falava do ionizante, né? E a gente visitou o Centro de Formação de Atletas do São Paulo Futebol Clube, tá? Então fica aí com o programa, foi sensacional. E a gente deixa o carinho aqui para a família, que Deus os tenha, que Deus proteja, e hoje quem está olhando por nós, ele lá de cima, o Massoni. Pessoal, assista com carinho, esse programa foi repleto de muita informação, muita coisa técnica, um equipamento que faz a diferença, tá? E quem quiser saber da Aqua, entre em contato com o Em Questão, que a gente dá as informações que precisa e coloca para poder conversar com a família, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o Em Questão Cast. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou Luciano Souza e esse é o episódio 76. Antes da gente iniciar aquele bate-papo legal, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para nossos conteúdos como esse. A gente tem aqui duas figuras para apresentar aqui, mas antes de apresentar essas duas figuras também queria apresentar o meu amigo Anderson Amaral. Olá pessoal, aqui é uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente, né, Luciano? Quem diria o tamanho que nós estamos chegando, né? Sim, e dizer que é um programa que hoje a gente está entre amigos aqui, né? Conheci uma figura sensacional, mas antes aquele bate-papo iniciar mesmo, aquele bate-papo legal, eu queria agradecer os nossos apoiadores, né? Mundo da Troca, LTS Síndicos, representados pelo Anderson, Fast For You, G5M, Exílio Bombas, Premier Piscina. Hoje o nosso representante da Premier tá aí, né? Aí. É uma figura também, viu? Tem história com ele aí. Sim. A LD Tech Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Especial Imóveis, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Migrate Soluções, AB, Algás, Artcar Brasil, que é lava rápido, né? Sim. Schneider, e falar do Esperança Animal. E aí, né, a gente iniciar aquele nosso bate-papo. Hoje o tema é manutenção e tratamento de piscinas. O nosso Pedro, Premier Piscina aí, seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez aí. E hoje a gente tá com uma figuraça aqui, o Roberto Massoni, né? Eu fiquei chamando ele de Masson lá no local onde a gente tava gravando, mas aí o pessoal fala assim, é Massoni. Robertão, seja bem-vindo, Muito cara. prazer estar aqui com vocês, participando, crescendo junto com vocês e tendo a oportunidade de falar do meu equipamento, do meu produto no tratamento da água de piscina. Lembrando que hoje a gente vai falar de ionizador, né? Isso. É um produto que tem inovado as piscinas aí, né? E é muito legal. Antes da gente começar a bater fazer aquele bate-papo legal, eu queria pedir para a produção para a gente poder colocar o vídeo, né? A gente foi visitar o CFA, cara. Mano, isso me deu um bololô, porque eu coloquei na cabeça que era o centro de treinamento e não era. E aí o Roberto ficava assim, CFA. Aí eu falei, o que é? Centro de Formação em Atleta do São Paulo Futebol Clube. Cara, sensacional o local. Se a produção puder colocar o vídeo aí, a gente agradece. Vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, ó. Foi muito legal lá. Eles têm o equipamento lá nas piscinas. Fala pessoal do Em Questão, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, estamos aqui no Centro de Formação de Atletas do São Paulo. A gente veio gravar aqui para falar um pouco da tecnologia que tem nas piscinas aqui, né? E a gente está com o Roberto Massoni, muito legal. O Pedro, que cuida das piscinas também, da Premier Piscinas, está com a equipe aqui toda. E a gente está fazendo um trabalho aqui de trazer informação para você, conteúdo, para você poder entender e saber as empresas que tem no mercado hoje trazendo tecnologia para melhorar o seu dia a dia e o custo-benefício, né, do que você vai gastar. A gente está aqui, ó, no Centro de Formação de Atletas de São Paulo, aqui em Cotia. Tá bom, pessoal? Muita coisa boa vai vir para vocês do Em Questão agora. Valeu, pessoal. Um grande abraço aí para vocês. Até o Em Questão. Olá pessoal, nós aqui do Em Questão de novo.
aqui no Centro de Treinamento de Atletas, né? A gente vai mostrar para você como funciona a piscina aqui e o equipamento que foi instalado aqui para manter essa piscina em dia e com os parâmetros todos em dia. A gente vai estar com os nossos amigos aqui, Roberto Massoni. Roberto na questão. Tudo bem? A gente está com o Pedro da Premier, nosso patrocinador aqui do Em Questão. Hoje a gente está com o Louro, o cara que cuida das piscinas, aqui ó, São Paulo, né? A gente vai falar com o nosso amigo aqui, para explicar um pouquinho da piscina, né? Fica à vontade, Roberto. Luciano, essa aqui é uma piscina que é tratada normalmente com ionização. Ela está com o equipamento em funcionamento, porém, nós somos agraciados com a notícia que faz uma semana que esse equipamento está parado, por causa dos trâmites normais de formação de orçamento, que geralmente os clubes pedem para fazer. Mas mesmo assim você pode verificar que a água continua cristalina, está sem bactérias, está com ainda íons de cobre em funcionamento, que nós vamos poder medir isso através da fita que mede isso, e deixando a qualidade da água, tanto por quem olha daqui de cima, como pelo observatório dos médicos e dos fisioterapeutas, com relação à transparência, que é super necessária para que eles possam observar os atletas em ação. Lembrando que essa piscina não é um fundamento igual no clube do Canadá, normalmente para tratar os atletas. Sim, sem sombra de dúvida. Porém, requer também todo o cuidado no tocante à pele, no tocante às irritações, e tudo isso. E são atletas que são jovens, tem também os profissionais que de vez em quando vêm para cá para fazer isso, e são pessoas que são extremamente importantes para os clubes, com altos salários e tudo isso, e você não pode prejudicar o clube impedindo que um jogador possa vir a participar de uma partida por causa de um problema de irritação ou um problema de tempo em relação à água da piscina. Isso é muito legal. A gente vai trazer mais informação, a gente vai descer lá na casa de máquina para verificar o equipamento, para ele poder explicar como foi instalado esse equipamento. E até o próximo episódio do Em Questão. E aí, pessoal, a gente vai fazer um teste aqui, vai fazer uma medição com o Pedro que trata a piscina. O Massoni vai falar com a gente e nós está com um acompanhante aqui, o cara da casa, né, que cuida disso pra gente. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, essa é uma piscina que ela está uma semana sem uso e o nosso ionizador tem uma diferença do cloro. O cloro evapora e o íon acumula. O Pedro está medindo agora como se faz no tratamento de medição da piscina, para ver quanto ele está variado ou não. E os parâmetros ideais é 0,4. Mesmo com a piscina não estando em funcionamento, eu tenho todo o íon de cobre e prata que continua atuando na água da piscina para que não haja bactérias. Chegando aqui, pessoal fazendo a avaliação aqui do sistema, a gente veio mostrar aqui, é até difícil de falar, né, seu Roberto? Esse é como que é? Ionizador. Aí, tá vendo? Que produz íons de cobre e prata no tratamento das águas das piscinas. Tá? Como você pode ver, esse é o equipamento que está em funcionamento, extremamente prático e fácil de instalar, é ligado na energia do motor e sai uma fiação que liga direto na célula ionizadora, onde tem o cobre e a prata para o tratamento da água da piscina. A gente não vai ficar falando muito aqui, porque a gente vai fazer aquele bate-papo no nosso programa lá, sentado no podcast do Em Questão Cash. Até mais. Pô, muito legal, hein, Luciano? Não, show de bola. Show de bola. E aí eu fiquei agora pensando o quanto de redução de custo e a vantagem que para nós de condomínio isso vai ter, né? Eu acho que, tirando aí alguns, acho que o setor de condomínios é o que mais tem piscina, né? E a gente vê que não é só piscina de clube, né? Esse local, né, Roberto, Sim. é um local de treinamento, inclusive a piscina é aberta na lateral. Então, o giro que isso dá, né? É. E ela mantém limpa. E eles não usam a piscina para nadar, mergulhar, nada. É simplesmente para fortalecer os músculos da perna. Fazer aquela caminhada. Isso, O pessoal lá indica. tem dois tipos de piscinas ali que são usadas, uma que é para
poder aferir a musculação dos atletas, e outra de fortalecimento, que eles chamam de caminho das águas, onde tem vários tipos de piso para que o atleta possa forçar o músculo e adequar o pé com relação a vários tipos de piso. É um exercício constante que eles fazem lá, né? E ali foi o mais legal, que ali a gente descobriu que a piscina estava com a bomba com problema, já tinha mais de uma semana, né? Sim. Velho? Isso na hora, é assim, como a gente faz a coisa de coração e espontânea, não foi nada preparado, obviamente que eu levei um susto no instante. Aí, Mas um susto bom. sim, sim. Aí nós tiramos a capa da piscina e eu já tinha uma certa clareza para saber que o produto estava em ação. Mas para o Luciano foi uma coisa Não, realmente que também pegou a Inovadora. gente de bate-pronto. Para nós é inovador. Não, Sim. porque a bomba da minha piscina lá, o Pedro instalou o sistema de emergência lá, apertaram. Uma semana, filho, tava verde. Exato. Sim, Isso é impressionante, né? Não, sim. E gera economia de utilização de produto. Louco, Sim, fora. sim, sim. A economia é absurda. Umas vantagens. Em condições normais, a gente comenta que nós temos aí uma redução que se aproxima muito de 80% de redução de produto químico. Uau. Tá? Com algumas variações, porque nós temos alguns outros clubes com piscinas recreativas e o volume de De uso pessoa é maior, também difere imagino. no cálculo. Mas em condições normais, sim. Me atrevo até a dizer que em casos de piscinas residenciais, a utilização do cloro é quase zero. Tá? Uau. São piscinas residenciais, um número de pessoas menores, tá? E se mantém muito próximo dessa normalidade. Uma pergunta, vamos supor, se eu tivesse uma piscina com ionizante, né? Para poder, principalmente no condomínio que a gente atua, do Spire. Vamos supor, eu tiver uma movimentação muito grande, eu ainda tenho que jogar cloro ou ele trabalha sem precisar? Na realidade, o cloro ele entra com uma ação que auxilia o ionizador. Porque as pessoas estão dentro da piscina, muitas das vezes piscinas aquecidas, e isso não livra o fluido corporal. Sim. Tá? Então, por exemplo, a movimentação, tudo isso, crianças fazem um xixizinho na água, isso aí é inevitável, tudo isso. Então, por exemplo, para que a ação do ionizador seja mais rápida e praticamente imediata, a gente põe os 20% de cobre para ir medindo parâmetros. Tá? Algumas situações eles reduzem menos de 20%, em algumas situações se manter isso com segurança. Tá? O que efetivamente faz a diferença com relação à piscina são os parâmetros de pH, alcalinidade, que também são usados como um agente que ajuda a dispersar o íon na água. Sim. Tá? Uma água que está fora de parâmetros, é óbvio, o equipamento tem que trabalhar mais porque ela está fora da normalidade. Para tentar Isso, compensar. o Pedro tem muito mais propriedade de falar com relação a esse tipo de parâmetro, né? Mas estando tudo em dia, é fantástico. Lembrando que isso não retira a presença do técnico, né, Pedro? Não, tem que ter. Ainda não inventaram um sistema, algum tipo de equipamento para substituir o profissional. Não, Tem que ter alguém ainda capacitado para poder estar mantendo os O parâmetros em equipamento equilíbrio. ele é um auxílio É um enorme. auxílio. Sim. Mas tem que ter o técnico, porque ninguém sabe a intercorrência, né, Luciano? Ainda mais nós dos condomínios, molecadinha aí, passa uns trecos na cabeça, Sim, no cabelo, sim. e aí a água, se não tiver um técnico, ferrou. O Pedro me acompanha muito em vários condomínios no que diz respeito à manutenção e visita técnica, além do laudo, tá? Porque para que eu possa instalar o equipamento estando ele em perfeitas condições de uso, o Pedro vai fazer uma visita técnica, verifica o local com relação a registros, com relação a dimensionamento, equipamentos, a quantidade de potência que tem o filtro, para a gente seguir a norma da BNT, que tem a circulação de água necessária, 2 ou 3 passagens por dia, dependendo da situação. E isso o Pedro faz essa avaliação e me libera o espaço para que eu possa colocar o equipamento. Tá?
que, obviamente, para você fazer uma visita de manutenção, verificar os eletrodos e tudo isso, você tem que fechar registros e tudo isso, e algumas situações os registros não fecham, né, Pedro? Verdade. Continuam vazando água. Então, por exemplo, para que eu não tenha essa surpresa na hora da manutenção, vamos nos preocupar antes para que depois a vida própria continue normal sem problema nenhum. É feito um estudo, né, um levantamento para ver se o sistema que tem naquela casa de bombas está apto para receber esse tipo de auxílio, né, esse equipamento, para ele ter um resultado eficaz. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar que ele não tira os outros equipamentos, né? Que é o filtro, Tem que ter. filtro, Sim, Troca de areia, troca de areia. tem que continuar, manutenção continua. Ele é um auxiliador a mais no Sem sistema. sombra de dúvida. E uma pergunta que nós que administramos condomínios, sempre nós nos pegamos, né, Luciano, no custo. É um equipamento que tem uma recorrência de manutenção ou já foi feito justamente para isso? Não, pensando nos custos. ele foi feito para isso porque é o seguinte, é muito simples manter a manutenção da água da piscina, que é gerada por um equipamento em funcionamento. Sim. Tá? Existe um cálculo de desgaste com relação ao eletrodo, que obviamente a água está passando, ele vai afinando. Nós usamos cobre e prata, que é o cobre mais puro que tem com relação a tratamento de água. Sim. Tá certo? E isso ele mantém uma situação de desgaste. É avaliado em toda a visita técnica, tá certo? Verificando, e com o nosso sistema, que não é comercialização e sim locação, Olha, isso é legal. dá uma tranquilidade muito maior para o condomínio, porque o resultado do meu equipamento é o que eu te forneço. Entendi. Água pura, cristalina, limpa, com a garantia de você poder entrar com a sua família dentro da água sem correr nenhum problema. Nenhum risco. Sem sombra de Olha, dúvida. imagina, hein? Mas, Ô, Luciano, lembra aqueles casos que até teve no seu condomínio de pessoas com alergia a Você é produto? louco, porque os parâmetros estavam tudo irregular. Não, teve um lá que saiu parecendo aquele Homem-Pedra. Existem Dá situações. risada, graças a Deus não deu perigoso, nada, mas é perigoso, eu já vi isso aí Existem acontecer. situações que moradores são alérgicos a cloro. Sim, sim. E o cloro, além de ser prejudicial à saúde em excesso, tá certo? Dá problema de pele, dá problema na vista, dá problema pulmonar. Haja visto que uma das escolhas do São Paulo para com o nosso equipamento foi justamente isso. Para redução, né? Você tem um atleta que tem um jogo importante num meio ou um fim de semana e ele está se exercitando na piscina do clube e ele, de repente, tem um problema de alergia, de pele, de vista ou mesmo Excesso de respiratório prejuízo pro e não clube pode é jogar maior. naquele final de semana. Prejuízo é maior. Entendeu? Então é muito... clube já é uma coisa diferente de piscina de residência ou condomínio. Né? Tem que ser uma coisa bem planejada, bem estruturada para não ter dor de cabeça. Porque Esse- tratamento de água tem que ter uma atenção especial, né? Até porque, como o Roberto falou, o cloro ele é uma coisa que em alta quantidade ele prejudica mesmo. Aí você tem um machucado lá, uma ferida, né? Ele, cara, Esse acaba- produto dele auxilia muito, porque a quantidade de cloro vai ser reduzida para o tratamento da água, né? Então, isso é bom. Ele vai auxiliar muito o tratador, porque hoje em dia a maioria dos condomínios você tem que fazer todo o trabalho manual, adição de cloro. Geralmente o tratador tá 2 ou 3 vezes no condomínio, então tem dias que não tem ninguém para estar adicionando Sim. cloro na água, principalmente com a chegada do verão. Com esse equipamento, o equipamento já vai estar agindo, né, lá tratando a água, e você não precisa estar adicionando produtos químicos a todo instante lá na piscina. Então é bem bacana, auxilia bastante o tratador e traz um benefício enorme Pro condomínio, então, a para água os sempre usuários, vai para quem estar ali. Para quem utiliza a piscina é um benefício. Olha, veja enorme. bem, no episódio 63, que o Pedro teve aqui também, foi tocado num assunto com relação à filtragem da água, Sim. a constância, tudo isso. Então, alguns síndicos não entendem direito a sistemática,
acabam em momentos de inverno e situações de tempo não favorável, desligando o equipamento. Tá? Desliga o equipamento, ou seja, para o tratamento da água, para o tratamento de filtragem e para também a ionização. Entendeu? Então isso é uma constante. A máquina, o meu equipamento, ele é, na realidade, um escravo do condomínio. Porque ele está funcionando constantemente, tá certo? E em situações em que nós temos o filtro funcionando full time, tá? O meu equipamento não tem essa necessidade de funcionar full time. Ele vai produzir o íon necessário para tanto. E ele possui um timer interno em que nós calculamos o quanto ele tem que funcionar por dia e botamos ele em ação. Tem piscinas que ficam 10 horas em funcionamento, só que o meu equipamento está regulado para atender a necessidade desse condomínio em 6. Então eu programo o timer interno dele em 2 períodos de 3 horas, matutino, vespertino. Mantém a piscina, tudo isso. O motor continua funcionando, só que o meu equipamento breca. Opa, vou estar produzindo íon em excesso. Nossa, Vamos partir pelo legal. princípio que tudo em excesso é prejudicial. Claro, sim. Tem uma medida certa para Verdade. ser tomada e Sim, essa sim. funcionalidade do Isso meu é bem equipamento. interessante. É bom, a gente está falando de tecnologia e manutenção, mas é bom a gente lembrar algumas coisas aqui, né? A gente vê que existe alguns síndicos aí que quer agradar morador, que quer agradar não sei quem, ciclanos e troianos, né? Que a gente sempre Sim. fala a frase. E não faz a manutenção da piscina, né? A piscina fica ali aberta 24 horas, né? 24 horas, não fecha para uma manutenção. Que tem que fechar. Não faz a manutenção periódica ali que precisa do filtro, uma troca de areia, né? Eu recomendo que piscina de uso coletivo, não que a areia não seja um sistema eficaz de filtragem, né? Mas eu recomendo a zeólita, porque ela tem uma capacidade bem maior do que a areia, né? A areia, se eu não me engano, acho que retém até 20 micra. A zeólita 5. Então, você vai ter economia no produto e vai ter uma vida útil maior no seu elemento filtrante, né? Ela dura bem mais do que a areia. Eu posso comprovar isso. Na piscina, Então, cara, nós o problema também, que eu tinha na piscina... Nós colocamos Entendeu? Nós estamos colocando, né, Pedro? Nós Depois estamos que nós vemos os resultados, imagino associado Mas com o equipamento do Roberto. Vixe, excelente. Ô Pedro e Roberto, a gente tem que deixar a coisa bem clara aqui, porque não é só condomínio que a gente fala de problema com o síndico. A gente tem alguns síndicos aí que literalmente traz o problema para ele e não tem a coragem de bater o pé, cara. Tudo precisa de manutenção. Sim. Tudo precisa ser paralisado um tempo para fazer manutenção. Sim. Né? Não importa, o cara vai colocar um equipamento do Roberto, essa tecnologia do Roberto, e achar que a piscina vai ficar aberta 24 horas. Não vai ficar. Não vai Não ficar. tem. Se tem um uso contínuo, não é que nem a piscina do São Paulo. A gente chegou Sim. lá uma semana, ela estava fechada. Inclusive a gente pode falar que ela é toda fechada mesmo, é uma piscina aquecida, inclusive a gente estava morrendo de calor lá dentro. Na hora que a gente Tem um trouxe sistema de os exaustão órgãos, lá, né? Que eles ligam lá. tem Então, exaustão. ela já não tem aquele acesso de chuva, de Ventilação, vento, de ar, então ela vai se manter muito mais. O Roberto até falou assim, deu um chute, falou, ó, se fechar e não ligar a bomba, eu garanto que mais uma semana ela se mantém da forma que ela tá. O aparelho está em funcionamento. Uma das vantagens do íon em relação ao cloro é o seguinte, o cloro evapora. Tá? Ozônio é um gás que evapora. O íon, ele é acumulativo. Tá? Então ele vai chegar num determinado parâmetro que se eu tiver um problema de queda de energia, descarga elétrica que venha danificar o meu problema, o meu equipamento, tá? Eu tenho um prazo de 5 dias úteis para atender, Sim. prazo máximo, para atender aquele condomínio sem prejudicar a água. Entendi. Porque antes de a gente mexer na água numa situação como essa, nós fazemos a mesma coisa que nós fizemos em São Paulo. Pegamos a fita e vamos medir o parâmetro. Para que eu possa ligar a máquina na capacidade normal ou na capacidade máxima para que ela volte à naturalidade. Sim. Tá? Nós medimos. No São Paulo nós medimos e estava exatamente dentro do padrão. Ou seja, Verdade. se o problema não fosse com o filtro,
e fosse com o equipamento de backup que o técnico leva, tira, usamos aqueles Substitui. engates rápidos, tá? Dão 15 minutos, o equipamento está funcionando normalmente. Isso é legal. Entendeu? É Você- a praticidade, né? Nós estávamos comentando aqui que tudo que é demais em excesso, né? Pra você ver, a maioria dos casos de cabelo verde em piscina é por conta do excesso de algicida. O algicida tem cobre. Só que o algicida ele é um produto que ele é essencial para o tratamento de piscina, principalmente piscina que fica em ambiente aberto, exposta às intempéries. Então ele tem que ser adicionado na quantidade moderada, exata, para ele ter uma ação e não trazer nenhum efeito colateral, né? No caso do ionizador, é feito um ajuste, um estudo para que não ocorra esse tipo de problema, porque ele também é à base de cobre, né? Ele também tem cobre. Sim. Então tem uma regulagem para o equipamento, Sim. precisa de um técnico ali qualificado, um cálculo preciso para você não trazer problema, né? É a mesma coisa do gerador de cloro à base de sal também. O gerador de cloro à base de sal, ele tem tendência de elevar o pH, né? Então precisa estar acompanhando ali para não deixar o pH subir muito, né? Porque senão traz problema para vista, para pele, cabelo, enfim, uma série de problemas aí, né? Agora, aí você tocou um ponto bem interessante, porque agora tá virando uma moda, né, Luciana? A questão das piscinas de água salgada. O seu aparelho, Roberto, ele casa bem também com esse tipo de piscina? Também ele casa. Porque a produção do íon, tá, é normal. Mesmo em condições de usina de sal, que através do circuito e do sistema vai se transformar em cloro, mas imediatamente a água é água dura, água salgada. Sim. Entendeu? Se você até botar o dedo, você vai ver que ela é salgada em determinados instantes. Mas isso não causa problema com relação ao equipamento, mesmo porque toda a visita técnica é feita e é feita a vistoria especificamente dos íons, dos eletrodos. Muda, ô Pedro, Roberto, a manutenção para piscina de água salgada? Então, a manutenção de piscina de água salgada, o que acontece? Você tem uma célula lá, vai um sal na água, não é qualquer um sal especial, ele fica na água e quando ele passa dentro dessa célula, ele se converte em hipoclorito, né? Então ele vira cloro. E aquele tipo de cloro que ele tem a tendência de elevar o pH e a alcalinidade. Então você tem que trabalhar em conjunto com o redutor de pH. Tem aparelhos aí no mercado hoje que te informam se o pH está muito elevado ou não, que você consegue controlar ele via Wi-Fi, pelo celular. Então ajuda bastante. São diferentes, né? O ionizador é um tipo de sistema de tratamento que é eficaz. O sal também. Aí fica também a escolha do cliente, né? Tem gente que não gosta muito do sal. Já tem gente que já prefere colocar o gerador de cloro. Eu ouvi dizer que tem que também fazer mergulho para limpar o fundo da piscina. Tem isso também ou não? Não, no caso dos produtos, esses tipos de sistema, nas piscinas, toda piscina é normal você fazer uma escovação, você fazer uma aspiração. Isso daí falando de um cara conhecido, o Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro tem a piscina dele salgada. Eu lembro que ele até falou que tinha que contratar uma pessoa para limpar o fundo. Eu acho que porque tinha areia, né? Então, acho que a dele lá, eu não sei como que é, mas a dele parece que tem areia no fundo e você tem que fazer a limpeza com peneira, né? Eu fiquei sabendo que foi o Pedro que foi lá dar o valor. Ele não quis, não. Aí ele falou, não, muito caro, cara. Eu vim aqui só para colocar o snorkel e mergulhar. Aí foi, eu faço. Mas você sabe uma coisa que é muito importante a gente lembrar também? É com relação... E como o Pedro é o operacional das minhas piscinas, é com relação à parte de escovação lateral, com relação aos Limpeza rejuntos, de borda, né? limpeza de borda e tudo isso, tá? É muito mais simples tirar e fazer a limpeza de borda, muito fácil com relação a manter os rejuntes claros, não formando alga, nem nada disso. Nas laterais é extremamente mais fácil
caso haja necessidade da escovação, tá? Não é uma escovação que tem uma superfície que faça o técnico agir com muita força. Ele não Porque deixa, realmente ela fica muito mais leve, ele desprende tudo Desprende, isso. é. Entendeu? E isso é muito legal. Também pro técnico que opera a piscina. Facilita mais o tratamento, né? Hoje em dia tem muita coisa no mercado aí boa. Que traz facilita. economia e facilita o processo do tratamento de piscina. Mas para chegar o rejunte a criar lodo, nós estamos falando que Mas, o ó, sistema ó, filtrante tá E péssimo. uma piscina sim, mal sim. cuidada. E mal cuidada, né? Mas a Mal gente cuidada. pega cada situação que... Nós sabemos A que gente vem... pode citar aqui uma situação que o Pedro foi chamado e é uma piscina problemática que a gente já sentou e conversou, tentamos mostrar para ela que estava errado, que não estava, que o filtrante zoou, né? Zoou, então. Acabou, colocou zeólita, a não foi? zeólita, não aguentou o tempo que era esperado para ela. manter para ela. E sem contar que nem no caso, piscina sem rejunte é um perigo, porque ali prolifera alga ali para você tirar numa escovação e dá um trabalho danado. E sabe uma questão até boa para que muitos síndicos, né, Luciano, vai fazer o rejunte? Qual seria o melhor rejunte, na opinião sua, Pedro? Você como operador, o melhor, porque nós temos 3 tipos, né? Ó, tem o Epox, né? O Epox. Que é Esse é excelente. difícil para passar, hein? é caríssimo, mas dá muito trabalho, né? E tem o rejunte convencional. Eu prefiro esses dois, o que é próprio para piscina e o Epox. O Epox, ele não... eu sei que é horrível para pôr. Para pôr é Nós colocamos numa piscina, demorou tempo demais. Sim. É muito ruim para aplicar, mas também fica uma coisa, hein? Você É fora de esquece, né? série. não, Não. ele cria ali E fora de série. Não dá formação de Ó, alga. para quem sabe aplicar, limpar, fazer a limpeza, que ele é chato para fazer. Né? Mas a Mas durabilidade ele dele, fica Pedro, é bom. muito boa, não é? Fica muito bom. Fica muito bom. Daí tem também o acrílico, o rejunte E acrílico. ao acrílico. Eu prefiro o Epox, para falar a verdade. Eu prefiro o Epox, que ele dura, eu acho que ele dura bem mais. Dura. Ah, o Dura epox bem é bom, mais. né? Mas imagina passar numa piscina grande. É o custo. Aí é o custo, mas eu vou te falar, quem coloca, rapaz... Não, sim. A gente... É outra Quando tu coisa. tem uma piscina que foi colocada... Só que o legal é que o fabricante te dá 9 anos de garantia Fabricante te dá. Sim. no produto. No produto. Então é uma coisa É aquilo, as pessoas entendem, não é um gasto, é um investimento, porque se nós diluirmos o rejunte tradicional, ele dura muito menos. 4, 5 anos você tem que ficar, tem que trocar. Tem que né? refazer. Porque ele vai saindo, Tem que né? refazer. Então, se você colocar o Epox ali, você está colocando um período muito maior, maior. ali. Então, É uma economia. É um gasto? É um Inicial, mas se nós diluirmos. Você vai buscar o resultado disso. Sim. É que nem um o caso do investimento. ionizador. Você coloca um ionizador lá, reduz o uso de produto Compensa. químico. Compensa. Pô, Compensa. Só ter aquela piscina, pô. Tá aqui, o Luciano foi lá no São Paulo. Você vê, uma semana parada e tava Parado. cristalina, como E mostrou nos outra, vídeos. sem adição nenhuma de produtos Olha- químicos. E sem contar que o sistema de aquecimento estava ligado. Então, olha só que louco, né? O sistema estava funcionando. Que evapora Que mesmo. é uma outra coisa também que é assim, o pessoal de aquecimento, trocador de calor, aquecedor, tudo isso, nos ama com relação à manutenção do equipamento deles. Sim. Tá? Que se você está passando água com cloro, tá? Que é corrosivo, no equipamento dele, Troca de a calor. X%, Vixe. tá? E você vai reduzir esse X% em 80% com a utilização do ionizador, a vida útil desse equipamento passa a ser muito maior. Muito maior. Muito menos a menor manutenção em cima do equipamento dele. Então, quer dizer, eles têm um contato muito bom com a gente em virtude disso. né? Eu imagino que a durabilidade de todo o sistema agregado da Muda. piscina muda, né? Porque Sim. você reduz os produtos que agridem, né?
Sem contar que o cloro em piscina aquecida, ele evapora mais rápido. Muito Então a dosagem Outro tem que ser detalhe maior. muito importante. A dosagem tem que ser maior. Muito maior. E quando coloca nos condomínios que o cara fala assim, ó, mudou o sistema, e aí começa a tiazinha. Tá estragando minhas roupas, tá estragando. Nossa, inacreditável. É. Tive a oportunidade de o síndico de um condomínio ligar para mim, Massone, tô com um problema aqui na piscina e eu queria consultar você. Eu falei, pô, pode falar. Querido. Olha, aqui uma moradora conversando com outras, aqui nós temos todas as idades aqui no condomínio. Imagina. Tal. São senhoras. A rádio morador. Isso, são senhoras tal, e no grupo do WhatsApp falando que está tendo problema com relação ao maiô, que está esgarçando e tudo isso tal. Sim. Pá, imediatamente nós tomamos providência de falar para ele, olha, primeiro aspecto, se puder mandar uma foto do maiô e nós substituímos isso, ressarcimos a pessoa sem problema nenhum. Sim. Apesar que pelo meu conhecimento, isso não pode vir a acontecer. Sim. Mas vamos aferir. Ele não mandou a foto. Ele só mandou a foto depois. Falou, Massone, desculpa de eu ter te ligado. Falei, por quê? Falei, porque o maiô da senhora está próximo da idade dela. Tá se desfazendo normalmente, já perdeu a cor e tudo isso. Ou seja, Então, quer dizer, não é o teu querendo equipamento. imputar no equipamento. Não é o teu equipamento que faz isso, entendeu? É. E aí contornamos a situação, ainda fomos agradáveis, mandei uma caixa de bombom pra senhorinha lá, explicando. Ela continuou, comprou outro maiô, tá certo? Tá com novinho Então, agora vai de boa. Vai Tem durar a bastante história tempo, né? do Ferrugem lá. Ah, essa do Ferrugem, eu tinha comentado com o Luciano. Um síndico nos ligou dizendo, olha, a minha piscina está enferrujando. Oxi. Gente do céu, eu falei, meu Deus, peraí. Como a piscina está enferrujando? Está enferrujando. Você vai lá no piso da piscina, tá ferrugem. Você vê lá a escada, na parte do inox da escada, Sim. está enferrujando. É o teu equipamento. Falei, imediatamente saímos Foi lá olhar. de um compromisso, fomos direto. Claro que isso é. Chegamos lá, estamos olhando, realmente tinha marcas de ferrugem. Falei, oh, mas o meu equipamento cobre não enferruja, prata não enferruja, meu Deus, o que aconteceu e tal. E olhando para a piscina, fiz assim, para olhar para Deus, falei, meu Deus, quando eu olho para cima, me veio uma ideia que eu precisava aprovar imediatamente. Tá? E carro de serviço técnico, você sabe que tem as ferramentas, tem um monte de porcaria que você deixa no carro, tudo isso. E eu tinha um ímã de alto-falante. Legal. Sim. Nós amarramos esse ímã numa cordinha foi... e eu passei em volta da piscina, que é aquele piso, que é aquelas pedrinhas pequenininhas, que não me veio o nome agora na cabeça. Nós passamos. Quando eu levantei, cheio de fuligem de ferrugem. Quando eu olhei para cima, eu vi que os caras estavam pintando a grade. E os caras, em vez de lixar na mão, estavam com máquina que tira toda a massa da tinta e vai no ferro. Sim. Limpei o ímã, chamei o gerente do condomínio, o Marcelo, uma pessoa fantástica, prontamente nos atendeu. Falei, Marcelo, não é gozação minha, mas olha, puxa aqui meu cachorrinho aqui, ó, com o barbantinho. Ele puxou o ímã. Ele puxou o ímã, que nós olhamos assim novamente, ele constatou aquilo. Falou, meu Deus, o que eu faço agora? Falei, primeiro vamos cuidar da piscina, tá? Vamos passar um ímã junto com o aspirador para tentar puxar o máximo dessa fuligem, sim. Tá certo? E resolvemos o problema, tá? Continuamos felizes lá com ele, já fazem 4 anos, porque né? Mas são situações adversas que pode acontecer, né? A escada, pra mim, é comum que as pessoas, a Luciano fala assim, eu comprei uma escada de inox, tal, mergulha. Quando você mergulha, passa um tempo, tá tudo enferrujado. Quer dizer, não é o produto que você tá colocando lá pra limpar, é o produto que não é inox, é um banho só.
Então, assim, agora essa aí realmente... Mas a gente prontamente tem que estar tirando Sim. a dúvida do cliente. Sim. Principalmente para o síndico, que é cobrado por N moradores. E a Rádio Morador, Sim, o eu grupo sei de como WhatsApp, hein, Fernando? Fala aí, ô, Luciano. E é um equipamento que não é todo mundo que conhece. Não, né? não. Então traz, não, assim. traz uma um dúvida. monte Será que de é isso? problema. Então, Traz. Ele na realidade, a ionização, ela começou em 1990. Começou-se o estudo, que é uma coisa muito antiga, Sim. dos gregos, os romanos, porque se você vê filmes e constatar, o vinho e a água eram colocados em jarros de cobre ou de prata, que era Sim, para verdade. cuidar da água, cuidar do vinho, tá? Com a tecnologia e com pesquisas, arrumaram uma maneira de que esse processo do cobre e da prata Sim. fosse através da energia elétrica intensificado para poder dissipar numa água, Sim. tá? Com a ação bactericida. Então, através dessa situação é que veio. É realmente uma coisa recente, se nós levamos em consideração todos os outros produtos que né? são usados há muitos e muitos anos, né? Imagina. Mas a gente, à maneira do possível, está tirando a dúvida das pessoas e deixando vários condomínios e clientes satisfeitos, né? E o tamanho do equipamento, ele varia ou é só regulagem interna? Na realidade, ele é bem compacto, tá? E em algumas situações, por exemplo, se eu tenho 2 equipamentos filtrantes próximos, independente de serem da mesma piscina ou de outra piscina, vamos computar a piscina adulto e a piscina infantil, Sim. tá certo? Ou uma piscina de biribol, alguma coisa assim. Eu tenho a capacidade de poder fazer um cálculo entre as 2 piscinas, Olha que legal. sentir a necessidade que eles têm com relação ao ionizador, e eu ponho o ionizador que ele passa a ser usado entre as piscinas com células diferentes. Ou seja, a energia elétrica produzida é de uma máquina só, distribuída para 2 células ionizadoras. Olha que legal. Que aí a célula vai ser dimensionada menor para a piscina menor e na quantidade ideal para a piscina maior. Isso é legal, Tá? hein? Então, o que acontece? Isso é muito importante. E é muito legal também a gente poder lembrar que é assim, mesmo você tendo a locação de um equipamento, com a redução de produtos químicos, Não, já se paga. você gasta muito menos do que Não, você já vinha se gastando. paga. Já se paga, né, Luciano? Entendeu? Não, Então, isso é importante Isso lembrar. ajuda no custo, né? Por isso que o síndico tem que ficar atento e participar da parte operacional do condomínio, né? Conhecer mesmo todas as partes que fazem manutenção, saber como que saber como que tem que lidar com isso para que ele possa ter um norte e seguir, né, Pedro? Verdade. Porque a gente tem hoje, eu acompanho algumas coisas do Pedro, que o síndico quer que o cara que trata a piscina faça milagre. Tá? Se isso aí acontece. Não, cara, o cara não quer parar a piscina. E- Aí você vê que o sistema não tá funcionando, aí o cara quer que o Pedro faça, coloca um ionizador aqui, mas falou, cara, mas você tem que fazer as outras coisas. Não, mas falaram pra mim que é bom, por isso que a gente tá aqui com vocês. Senão não resolve, só o o Pedro ionizador tem uma não resolve. equipe muito bem qualificada, tá? Pessoas que estão há vários anos com você. E as Eu vou ter pessoas que novas postar um são vídeo aí. treinadas, Vou ter né? que pôr um vídeo aí das. Eu tava junto aí. Não, mas as meninas são gente boa. Com certeza. Não, mas eu trago o Pedro hoje, trazendo você para poder falar da tecnologia, o Pedro, porque eu gosto de abordar o que tem acontecido Sim. nesse tempo que o Pedro está no mercado. E as pessoas acham que piscina é uma coisa assim, compra produto, joga e acabou. Não. Porque assim, casa de máquina, né, o pessoal acha que se tratar é só a piscina em cima. E a casa de Sim. máquina só circula água. Deixa não é lá assim. de eterno, não precisa nem Não. olhar pra ela. Não, cara, Até tivemos situações dos caras tratarem a água da piscina com cândida. Mas. Não, aí, Nossa pelo amor Senhora. de Deus. Eu já Mas vi, desculpa, eu já vi apareceu. Que cor que ficou isso? Eu já vi jogar lá e falar, não, vamos jogar que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cacete. Não, então, mas é o que eu quero dizer é o seguinte.
O Pedro não faz milagre, e quando o Pedro aponta alguma coisa que precisa ser feito, é porque literalmente precisa ser feito. Sim, sim. Né? O Pedro tem um caso aí de um condomínio, pessoal, só para falar para vocês que ele abriu mão. E era um valor bom, era uma piscina grande, ele abriu mão. Por quê? Porque ele literalmente trabalha da forma correta e ele quer atender o cliente da forma correta. Agora, não adianta o cara ser contratado e na hora que a piscina tá desmanchando, o cara fala assim, não, o produto limpa. Não, o produto limpa não, cara, eu não vou pôr mais a mão, porque o cara tem um nome a zelar. Na hora que der um problema, sabe o que o cara vai falar? É o Pedro. É verdade. É uma É o responsabilidade grande, né? Não, Você mas tá eu tenho, o cuidando cara fala você. assim, não tem tratamento? Tem tratamento, é o Pedro. Aí quando o Pedro vai... E assim, ó, uma coisa que o Pedro deixa bem claro, ele vai fazer o laudo da piscina, ele vai te cobrar o que precisa ser feito. Você não fez, tá lá registrado. Você reclamar, tá aqui, ó. Entendeu? Então isso é ruim. Porque eu falo, eu e o Anderson, a gente tem graças a Deus a gente não tem esse problema de ter que apontar e falar a verdade. A gente não leva mentira pra ninguém. Sim, sim. Não adianta o cara sentar com nós lá e a gente saber que ele tá vendo que a piscina tá zoada e ele quer ouvir assim, não, eu dou um jeitinho, não vai ter gasto, não. Não. Vai ter gasto. Não, durante a nossa viagem nós comentamos isso. Que Isso. a verdade nunca pode ser prejudicial. Não. Entendeu? Então, eu posso às vezes falar o que você não queria escutar. Exato. Mas É, eu que tô a gente falando sempre a fala. É o verdade. que eu falo, Falar a a verdade é muito simples. E aqui, e nos nossos condomínios, nós falamos muito isso para os moradores. Infelizmente, nós não vamos falar o que você quer ouvir. E nós vamos falar a verdade. Porque ela é muito mais simples. Né, Luciano? Eu acho que nós, assim, quando você fala e lida com a verdade, às vezes parece, mas se eu falar com a verdade eu posso perder. Você não perde. Você ganha cada vez mais credibilidade. Sim, E credibilidade, todos sem dúvida. vão Verdade. te escutar. Verdade. Né? Porque você vai ser notável naquilo que você faz. A gente tem aquele que Concordo. você falando a verdade, você falando mentira, Ah, você não tá não nem aí. falando, ele não vai. Não então vai. Tem, não mas daí aí a coisa, com os anos e o que nós estamos pegando prédios com a mentalidade um pouco mais humilde, que eu sempre falo, não é questão de dinheiro, é educação. Sim, sim. Nós notamos que isso são pessoas que têm problemas pessoais. Então, ela tem o problema dela e ela quer descontar no outro. Sim. E aí nós damos risada. Eu até falo, olha, o SUS dá tratamento psicológico, vai se tratar. Tem que se tratar. Porque é muito ruim. Vocês fazem, imagina, você, Roberto, desenvolveu um baita de um produto, tá o Pedro aqui, um baita profissional, tá fazendo tudo, Sim. e a pessoa chega daquele... isso tá um lixo. Como assim? Me diz pra mim por que tá um lixo. Você é especialista? Aponta tecnicamente, Qual que é o Luciano, problema? qual é o problema e nós vamos resolver. Não, eu falo, não, peraí. Então você não sabe. Se você não sabe, então escuta quem é o técnico, né? Não, eu tive uma conversa com o Pedro, ele estava me contando uma situação num condomínio que ele estava tendo que fazer a filtragem, né, Pedro? Filtragem não, A aspiração. aspiração. Cara, ele fazendo, porque o sistema não estava funcionando. E ele falando pro cara. Eu falei, Pedro, você cobra um preço lá, não cobra? Então você coloca uma bomba particular sua, vai lá e fala pro cara, enquanto você não arrumar, eu vou cobrar quando eu tiver que fazer. Adicional. Porque o sistema, toda piscina ela tem que ter o sistema próprio dela. Não tem que o cara se virar para poder fazer. Ah, mas sempre foi assim. Peraí, sempre foi assim? Não, eu tô tentando te ajudar e mostrando para você que precisa ser feito. E sem contar, Luciano, que eu recebi um sistema, eu estava avisando num determinado local que o sistema estava inoperante já tinha um ano, quase. Ó, precisa arrumar isso aí, vai chegar o verão. Quando esquentou uns dias aí atrás, a pessoa me ligou e falou, ó, precisa limpar lá, aspirar a piscina. Eu falei, mas aspirar como? Se o sistema não está funcionando. Mas esse é o grande X. E o problema maior é o seguinte: existe norma. Né? Existe norma para essas coisas. Você tocou no assunto. Existe muito norma. importante. E eu e o Luciano, nós falamos muito. O Luciano, que é a parte mais técnica, né? Nós falamos muito. Se todo síndico ele olhasse, né, Luciano, as normas, o condomínio dele estava redondo e ele economizava dinheiro.
A questão é Concordo. que fica a pressão, né, Luciano, do morador que não entende nada, vai pra esta porcaria que é uma maravilha, né? Vai lá e acha um monte de achismo e começa a colocar nos grupos, Cara, né, Luciano? E A sem gente- contar que tem economia que é burra. Tem economia que é burra. Tem Não, coisa que você tem que fazer. A gente já pegou condomínio, que o Anderson sempre fala que é UTI. Aí você vai ver como que era a movimentação pro cara fazer as manutenção. Até para comprar ferramenta o cara cotava. A gente tava falando, né, das piscinas As piscinas. e falando das normas técnicas, aí você tava contando lá pra gente. Sim, é muito importante seguir as normas. As normas dão diretrizes para o uso correto das piscinas. Tocante óleo, bronzeador, essas situações que deixam a piscina com problema, deixam o filtro com problema, deixa o equipamento pré-filtro, o ionizador, tudo com problema, e é uma coisa simples de ser feita. Coloca-se uma norma da proibição desse tipo de produto, ou ainda, se utilizado, antes de entrar na piscina, a famosa ducha. Puxa, bacana. Famosa. Beleza. Alguns condomínios pecam no seguinte aspecto: você tem uma piscina aquecida, o solzinho está maravilhoso, passou bronzeador, eu vou tirar o bronzeador, vai na ducha, Não era meu piscina. amigo. Não é. Olha, a ducha está com menos 3 graus a água. Então é aquele banho correndo para tirar e não tira o produto e ela entra na Deixa piscina na e água, contamina deixa a na água. água, deixa tudo na água. Que a água é quente, é mais fácil de tirar o produto. Vocês falam de norma, mas a gente também fala de uma coisa aqui que a gente até bateu isso num podcast anterior, que a gente fala da regra, né? De você ter criança em condomínio de 10 anos que pode entrar na piscina sozinha. Isso é absurdo. Eu tava falando isso absurdo constantemente. Aí a gente tem esses problemas que acontecem, né? Piscina que é mal cuidada, que aí o pai e a mãe larga lá, e o moleque sobe todo cheio de alergia. A gente aconteceu isso Sim, comigo já. Então é perigoso, é Você perigoso. entendeu? É perigoso. E graças a Deus eu e o Anderson somos uma pessoa que assim, é pra fazer? É pra fazer. É pra fazer. Se começar, se falar assim, não, vamos deixar do jeito que tá, então vamos colocar na aprovação da Assembleia que a gente trouxe tudo que precisa ser feito e vocês não aprovaram. Tá aqui. Se der algum problema, a responsabilidade é Isso do aí. condomínio. Sim. Isso aí, sem contar, o Luciano, que agora tem uma normativa aí, Sim. agora Sim. tem que ter Você responsável viu técnico. que agora eu tava vendo pelo tratamento, eu né, tava de vendo piscina. uns vídeos aí que o CREA tá pegando pesado com as empresas agora, né? Então, o que acontece? A pessoa vai ter que ter um responsável Tem técnico, muita reclamação. né? Pedro. Tem muita reclamação e as pessoas estão deixando, às vezes, certas piscinas aí largada, sem tratar, filtro sem manutenção, bomba sem manutenção. Não, mas ó, eu vou falar mais ainda pra você. Tem cara que tá fazendo curso que acha que Já só o sabe. curso já sabe fazer mexer com piscina. Eu Eu vou falar pra você que tem cara que sabe jogar produto, mas ele não sabe que o principal é medir a piscina, verificar a saber a quantidade de... cubagem. Aí o cara não sabe. Não sabe. A gente visita condomínio, encontra muita coisa, a gente fica com o ouvido atento porque a gente colhe muita informação, né? Sim. Então, na portaria, aguardando o cara me atender, tudo isso, daí você já foi lá jogar produto na piscina? Não, hoje eu não fui. Ah, pô, mas você não vai? Ah, eu tô cansado, vou mandar o Pedro ir lá, que o Pedro vai lá e tal. Quem é o Pedro? O Pedro é um outro faxineiro lá. Mas quanto põe? Ah, não sei, tem um potinho lá. Ele joga acho que uns 2 ou 3 potinhos. Não Não faz existe norma para isso. A gente escuta os caras falarem isso num condomínio e depois o síndico vem pegando que ele trata perfeitamente bem que a piscina tem algum problema. Não, Ó, mas eu fui chamado num condomínio para verificar o sistema de aspiração. Cheguei lá, conversei, olhei, fui analisar. O cara tava fazendo a aspiração e falou: não consigo fazer, tá fraco, não puxa nada. E a piscina toda decantada. Falei, mas como que você tá fazendo a aspiração? Vamos verificar. Eu falei, deve ser bomba, filtro, alguma coisa. Vamos procurar querendo saber como mudar. que é. Eu fui lá e verifiquei, pra mim tava normal. Aí eu chamei ele, eu falei, me mostra como que você estava fazendo. Ele estava fazendo a aspiração com o ralo de fundo aberto. Ah, meu Então Deus. ele abriu o registro de aspiração e abriu o ralo de fundo.
Aí aumenta a Ó, vazão. miseravelmente, Aí ficava você puxando divide, pelo né? ramo de fundo e puxando pela aspiração. Não vinha tem nada. como. Daí eu falei pra ele, ele falou, ó, não tá puxando. Daí eu falei, eu vou fechar agora aqui, vê se puxa. Ele, poxa, agora ficou bom, hein? Parece que trocou a bomba. Era erro de manobra. Procedimento. Então, tem pessoas que às vezes não são Mas o Pedro, aptas sabe o que, para que é legal? Eu vou falar pra você. Treinamento. Não, mas eu vou falar uma coisa que é bem legal, que isso é a base de tudo. Não é só jogar produto na piscina. O cara tem que conhecer o sistema que ele tem, como funciona. Verdade. Eu, como não conhecia, a primeira coisa que eu fui procurar foi a Premier Piscina e falei pro Pedro, olha meu sistema e fala como funciona. Acabou. Sabe para onde você tem que colocar para filtragem, onde você tem que colocar para fazer circulação, e assim vai. Agora, não adianta nada, você dá na mão do cara, coloca no manual, joga tanto de cloro, tanto de não sei de que lá. O Joãozinho, quando não sabia, eu lembro uma vez que eu liguei para você, ô Pedro, a piscina virou leite, dá para beber? Porque tá branco isso aqui, velho. O Pedro falou, mano, tem muito produto que... O produto químico Claro. né, ficou leitosa a piscina. Leitosa, A gente está partindo para uma situação que não é um treinamento para formar um funcionário do condomínio e um técnico de piscina. Temos algumas situações que, assim, mesmo um condomínio que seja bem cuidado, existem lacunas. Então, o técnico, o Pedro vai na segunda, vai na quarta, vai na sexta, tá? Sábado e domingo tem pessoas na piscina, é até deselegante a gente ir para fazer essa manutenção. E aí é muito mais tranquilo que um funcionário do condomínio cubra essa lacuna, mas com procedimentos, com normas. com treinamento. Entendeu? Não vai me pegar o balde e jogar. Você comentou também no 63 a respeito de mistura de produtos. Terrível. Não, mas tem. Pelo amor E de sem Deus. contar que esse ionizador, ó que bacana. Se você tem um gerador de cloro ou um ionizador, você não precisa desse cara estar jogando produto na água, porque você já tem um equipamento lá que Tá fazendo. tá fazendo esse serviço. Você vai precisar de um técnico para acompanhar parâmetro, para fazer uma aspiração, uma limpeza de borda. Ah, tá calor, hoje eu cheguei tarde, o cara que trata a piscina, não vai dar para mim jogar produto. Não, fica tranquilo, porque você tem um equipamento lá que tá tá fazendo, fazendo sim. esse tipo de serviço. Num entendeu? final de semana, com sol, calor, tudo isso, Que o bagulho você arrepia. levanta, desperta da cama, fala, nossa, hoje com esse calor eu vou entrar na piscina agora. Até tua esposa fala assim, mas caramba, são 7h30 da manhã. Não interessa, eu tô com vontade. Exato. E ele é um morador de um condomínio, entre aspas, a piscina deveria estar pronta para que ele desfrute disso às 7 horas da manhã. Sim. Para que ele não reclame por cima que ele teve que esperar até as 9. Então, com os mecanismos, os equipamentos funcionando, não existe problema de horário. Ah, mas eu vou falar pra você, viu, Roberto? Depois que você faz o certo, depois que você mostra pra ele como funciona, que nem o Pedro... O certo é você ter uma empresa especializada. Por mais que você fale assim, ó, eu não quero pôr o ionizador. Tá? O cara não É quer uma pôr. opção. Uma opção dele. Ele vai manter lá com o produto e acabou. Mas pelo menos traga uma empresa especializada Óbvio. e óbvio. fala pro cara assim, ó, eu quero treinar meu zelador. Então tá bom, você vai pagar pra mim, eu vou treinar seu zelador conforme a sua piscina. Não adianta você daqui colocar o seu zelador pra mexer em Pra outra outra. piscina lá. Genérico. E não Ou do vamos cenário. Ou do transformar, Ou do cenário. não vamos transformar o zelador em um técnico em tratamento de água. Não. Vamos orientá-los Então, a gente, de como agir. eu sempre falo que quando você trabalha numa empresa, não pode ser que qual for a área, mas eu vou colocar a área de manutenção, que seja. Toda vez que você vai fazer primeiros socorros e treinamento, brigada de incêndio, é para aquele local. Sim, Se você vai para um outro local, o treinamento é outro. muda tudo. Brigada de incêndio é igual, pode ser igual em todo lugar, as informações. Mas não. os acessos não. Então você tem que fazer um treinamento. Então tem que deixar bem claro isso, porque o cara, a maioria faz isso, viu, Pedro? Vai lá, ensina o zelador, aí faz uma parceria com o zelador. Fala, ó, eu te tiro, vai lá, você vai cuidar das outras piscinas lá.
Aí daqui a pouco começa a ter dor de cabeça. Ó, É o porque Rafa muda vai. muito o sistema, né? Aí o cara liga pro Pedro, Pedro, eu tô mexendo na sua piscina não é em tal lugar? Não, é que agora que depois você me deu o curso, eu tô aprendendo a mexer nas outras piscinas aqui. Aí o Pedro falou, cara, que é? Mas deu merda aqui, Pedro. Bom, eu vou te entregar. Porque É. ontem, no caminho, não sei se você lembra, ele falou assim, poxa, lá no meu condomínio, mas mais ou menos quanto é que sai para colocar o ionizador? Lembra que nós brincamos assim, nós vamos ter que ir lá, averiguar, mas fazer é como todo vai. um teste. Mas a curiosidade dele foi Claro, maior claro. e ele soltou a língua. Mas é legal. Mas é legal, verdade. verdade. Sim, Ah, sim. somos descontraídos, Não. para você ter uma noção. E é assim, até mesmo os futuros clientes que nós estamos tentando alcançar, eles fiquem absolutamente claros para nos contactar, porque isso é o nosso serviço. Sim. Eu vou dimensionar o que ele tem para ele poder verificar o que eu posso pôr, como funciona, quantas horas, quantos dias, como vai funcionar. Entendeu? Isso não é um transtorno para a gente e não tem custo, tá? Para que a gente possa ter a segurança de oferecer na mostrar a realidade eficácia, né? o que ele precisa. É. Isso é Não, importante. e eu vou falar para vocês. A tecnologia ela veio para ficar, veio para melhorar e para ajudar o síndico. Sim. Até porque eu sempre falo pro Anderson, se a gente colocar tudo tecnologia hoje, o zelador ele tem mais tempo para cuidar de outras coisas. Pintura não tem tecnologia ainda pro cara tem. só observar. Eletricidade não tem, Não o cara tem. trocar uma tomada, trocar uma lâmpada, não existe isso. Não existe. Então o cara tem que ter tempo. Então as outras coisas dá para você atualizar. Piscina dá para você atualizar, manter uma verificação visual dela, do sistema funcionando. Sim. Sim. Casa de caixa d'água dá para você fazer um Tudo um dá para sistema monitorar. monitorar. Dá pra monitorar. Então, eu acho que ainda tem síndico que acha que a tecnologia é inimigo dele. E Ah, aí, sim, ajuda. com você. Eu conheço Não, mas prédio, tem, ajuda, mas tem, Pedro. ajuda Eu demais. acho que tem. Mas tem. Eu acho que Tem. tem, porque às vezes não é nem pro morador. É tão fácil você explicar para ele que se você colocar um ionizador na piscina dele e falar para ele, ó, eu vou parar de comprar isso, e a gente vai manter dessa forma, só Sim. manutenção. sim. Detalhe, na minha proposta, eu acrescento algumas situações, porque muitas das vezes os condomínios não têm a menor noção do que eles gastam. Sim. E se o que eles gastam está certo ou não, tá? Então eu me balizo pelo seguinte, falo, olha, eu vou te apresentar, tá, as normas e as orientações do fabricante para a tua piscina, tá? Se você está gastando a mais ou a menos, você está errado. Eu Sim. estou te dando a orientação. Em cima dessas informações, nós fazemos o gráfico e um gráfico comparativo do ideal da tua piscina com o que ele vai vir a Que gastar bacana. com Que ionização. Bacana. E os números são impressionantes. Imagino. Entendeu? Então, a gente dá a orientação de como deveria ser. Vamos partir que agora você está certinho, tá? Nem pondo a mais, nem pondo a menos. É isso que você vai gastar. Tá aqui, ó. Orientação do fabricante tal, papapá, papapá. Eu forneço toda essa situação. Falo, tá certo? Você pode consultar na internet, verifica se eu estou falando a verdade. Ele verifica, e aí em cima daquela veracidade, daquela informação, eu dou a redução de valores em cima de produtos e até mesmo de valores, porque eu pego o preço de mercado. Sim. Certo? Se ele compra mais barato, porque ele compra uma quantidade grande, tudo bem, mas você tem um parâmetro que é um percentual de redução. Verdade. Que pena que eu quero falar pra vocês que o programa acabou. Cara, Passa muito rápido. Passa realmente, muito rápido. gente. Passa muito rápido. A gente colocou aí o logo da sua empresa, a Aqua, né? Sim. É uma empresa que quanto tempo já está no mercado? Não, a parte da Aqua, ela é recente. O que vale mais é a minha experiência com relação a Sim, outras situações show. de ionização, né? Mas eu estou nesse voo solo e a gente vai conseguir fazer muita gente feliz e voltar muitas vezes aqui para
Com Informar as certeza. etapas, né? O Pedro já é da casa. Sim, O Pedro sim. o Pedro já sabe, Eu né? sou da família. A minha experiência o Pedro avalia também. Então, quer dizer, me deixa bem tranquilo. Ah, não. O Pedro é. Depois que a gente acertou mesmo com o Pedro a gente nunca mais teve É problema. verdade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né, Anderson? Sim. A gente poder. E lógico que a gente vai chamar vocês aqui. Eu quero visitar outros clubes aí Faço pra gente questão. conhecer. Opa, tem um Não, CT, cara. tem o Morumbi, É. tem condomínios Nós tivemos a aí pra oportunidade de ver ontem um cliente que é importante. Sim. E agora nós vamos te levar num cliente que é grande, tá? Para que você possa avaliar a quantidade das piscinas desse cliente, desse condomínio, tá? E ver se todas elas estão iguais a que E você trazer viu. literalmente conteúdo de matéria pro em questão. Isso, Mostrar que é. para eles como funciona, porque falar é fácil, Sim. né? Sim. Mas a ver é outra coisa, É, né? verdade. Obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer a audiência do Em Questão. Muito obrigado você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu e compartilhou, né? E apertou o sininho. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, Mundo da Troca, LTS Síndicos, Fast For You, G5E, Mesino Bombas, Premier Piscina, LDTec Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Especial Imóveis, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Schneider, Migrate Soluções, AB, Algás, Articar e Esperança Animal, né? Você que quer adotar um cachorrinho, não compra, vai lá no Esperança Animal e Sim, adote. e adote. Né? Isso aí. Muito legal. E finalizar aí o nosso Em Questão Cash com Enzi Murilo e até o próximo episódio. Ok, tchau, pessoal. tchau, pessoal. Falou. Abraço. Ê, Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê. Há quase um ano eu morro de vontade de te ver. Há quase um ano eu morro de saudade de você. Agora, hein? Agora. E rodo pelos mares e tantos lugares, choro e reclamo. É que eu ainda te amo. É que eu ainda te amo. E rodo sem destino no meu desatino, choro e te chamo. É que eu ainda te amo. É que eu ainda te amo.